Olá pessoal, bem-vindos ao Professor Global e hoje vamos estar falando a respeito das frações. Bem pessoal, como definição, a fração ela é definida como um raio de dois inteiros. Os números assim formados são também chamados de números racionais. Se você lembrar bem, nos últimos vídeos a gente falou a respeito das propriedades dos números. E dentro das propriedades dos números a gente trabalhou com relação a alguns termos que são utilizados, tanto racionais quanto radicais e reais. E também números irracionais. Então, se você quiser entender um pouco mais a respeito desses números racionais, a gente falou a respeito desse conteúdo no outro vídeo passado, beleza, pessoal? E assim, o número racional ou fração é um número de forma P sobre Q, sempre em forma de divisão, tá bom, pessoal? Onde P e Q são inteiros e Q não é igual a zero. Essa última restrição é importante, pois a divisão por zero é uma operação não permitida na aritmética, ou seja, qualquer valor, qualquer valor, exemplo, um A qualquer dividido por zero, um número real, por assim dizer, isso aqui não existe na matemática. Isso aqui, qualquer valor dividido por zero, ele não existe. Então, está errado, certo? E mais tarde estaremos trabalhando com expressões racionais, que são quocientes de polinômios sem algum x indeterminado. E operações com expressões racionais são semelhantes às operações com frações e aqui serão revisadas, certo? Pois bem, vamos utilizar por via notação o que quer dizer a respeito da estrutura de uma fração. Vamos lá, frações. Beleza. Agora vamos falar a respeito da notação. Como se estrutura a notação de uma fração, certo? Pois bem, a estrutura de uma fração ela pode ser composta da seguinte estrutura: A qualquer dividido por B. O que isso quer dizer? O que isso nos representa via a notação aqui? O que quer dizer a estrutura de uma fração? Sabemos que o A ele pode ser definido como o numerador. E o B, que está sempre abaixo, é o nosso denominador. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o numerador, no caso o A, vamos escrever aqui com verde. O numerador, ele nos representa o quê? O que ele nos quer dizer? O que significa um numerador? Ele representa quantas partes do todo foram tomadas. E o denominador, ele nos diz o quê? O total de partes que o todo fora dividido. Certo? Para facilitar um pouquinho o nosso entendimento, vamos usar aqui um exemplo aqui. Vamos fazer um círculo aqui, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona isso aqui. E vamos dividir esse círculo aqui ao meio. Agora, vamos dizer que, por alguma razão aqui, eu quis retirar uma parte dele aqui, a metade dele. Certo? Retirei metade dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como o numerador ele representa quantas partes do todo foram removidas, eu tirei o quê? Uma parte, certo? Então, será 1.
E o denominador, ele representa o total de partes que o todo fora dividido. O total de partes aqui é 2. Como era um ciclo, eu dividi ao meio, ele se transformou em 2 partes. Então será 2, certo? E usando um outro exemplo aqui, vamos desenhar novamente um círculo e dividi-lo em 6 partes. Certo? Em 6 partes. E vamos dizer que eu queira ter retirado 2 parcelas aqui dele aqui. Considerando que todos esses lados aqui são iguais, certo? Pois bem, para a gente entender como funciona aqui nesse caso, vamos contabilizar o total de partes, né? Mas de antemão, para sabermos o numerador, vamos ver quantas partes foram removidas. Eu retirei aqui 2 partes, ou seja, será 2 dividido, né, sobre o meu denominador, que no caso é o total de parte aqui, que é 6, nesse caso. Certo? E utilizando um exemplo um pouco mais prático, vamos considerar que eu vou desenhar aqui uma espécie de uma barra de chocolate. Vamos dizer que isso aqui é o formato de uma barra de chocolate. Eu dividi ela em 4 partes. E você chega na sua escola e você encontra os seus amigos. Aí você chega com essa sua barra de chocolate com 4 partes e você queira dar para os seus amigos. E digamos que você tem 3 amigos. Você chegou e deu uma barra para um amigo, uma barra para o segundo amigo e outra barra para o terceiro amigo. Aí eu te pergunto, quanto em estrutura de frações você deu para os seus amigos de chocolate? Sabemos que o que você deu, quantas partes do todo você deu, nesse caso aqui, é o nosso denominador, vai ser o quê? 3. E o denominador é o total de partes que o todo fora dividido. 3/4. Ou seja, o que você deu de chocolate representa 3/4 da sua barra de chocolate. Certo, pessoal? E, pois bem, aqui nós iremos definir alguns tipos de frações, né? Tipos de frações. Certo, pessoal? E, pois bem, a primeira aqui, nós iremos estar falando das frações próprias. Fração própria. Pois bem, a fração própria, vamos utilizar aqui um exemplo. Vamos representar aqui uma caixa. Vamos dizer que temos aqui uma caixa quadrada, certo? E vamos cortá-la em 4 partes. Em 4 partes. Se eu chegar aqui e retirar uma parte dela, o que eu terei aqui? Eu terei aqui, como sabemos já, vai representar para a gente 1/4, certo? Desse quadrado. Porque o que foi retirado representa o nosso numerador e o total de partes que foram dividido representa 4 aqui, que são as 4 partes do todo do nosso quadrado. E o que em si nos diz a fração própria? Ela nos diz o numerador, vamos lá, escrever aqui, diz que o numerador ele é menor que o denominador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a estrutura de uma fração imprópria, o nosso numerador será sempre menor que o denominador. Essa é a estrutura de uma fração imprópria. Agora vamos para o nosso segundo tipo de fração. Certo? Que no caso é a nossa fração imprópria. Claro, se iremos observar aqui, né,
facilmente saberemos que a fração imprópria, ela nos diz que o nosso numerador é maior que o nosso denominador. Agora, para entendermos um pouco mais como funciona isso aqui, vamos utilizar o exemplo. Vamos desenhar aqui duas caixas aqui. Duas caixas. E convenhamos que vamos dividir elas em 4 partes. 4 partes. Vamos melhorar um pouquinho aqui essa caixa. Em 4 partes. Certo? E vamos supor que eu pegue todos os pedaços dessa caixa aqui. Todos os pedaços aqui dessa caixa. E nesse caso aqui, eu retiro apenas um pedaço desse nosso quadrado aqui, dessa nossa caixa, certo? Como iremos representar isso aqui em frações? Beleza, vamos lá. Retirei 4 partes de um todo, no caso, o total aqui que eu separei em 4 partes, ou seja, o nosso numerador será 4 dividido por 4, certo? E aqui retiramos retiramos uma parcela aqui do nosso quadrado, que foi cortado em 4 partes, logo saberemos que ele representa o quê? 1 sobre 4, correto? Agora vamos supor que eu irei somá-los aqui. Claro que isso aqui é mais à frente, irei estar trabalhando com vocês a respeito de como funciona toda essa estrutura de soma, divisão e multiplicação de frações, certo? Mas para efeito que para nós entendermos aqui, vamos somar esse cara aqui. De acordo com a soma aqui de uma fração, o que eu posso escrever aqui? Eu sei que 4 mais 1 é 5 e eu repito o meu denominador, que no caso vai ser 4. E o que isso aqui ele nos quer dizer? Ele quer dizer que o numerador ele é menor que o denominador. Ou seja, ele vai ter essa estrutura aqui, certo? Onde o nosso denominador, através de uma fração imprópria, ela é definida sempre quando o denominador o nosso numerador, perdão, é sempre maior que o nosso denominador. Certo, pessoal? E aqui na nossa terceira opção, na nossa terceira fração aqui que a gente está trabalhando, vamos falar da fração aparente. A fração aparente, vamos lá escrever aqui, fração aparente. Pois bem, a fração aparente, ela nada mais é do que... Vamos utilizar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Digamos que eu vou desenhar aqui, usar uma cor diferente agora. Vamos utilizar aqui um círculo. 2 círculos aqui. E vamos dividi-lo em 4 partes, certo? 4 partes. Se nós representarmos ele aqui, ele vai ficar nessa estrutura aqui, ó. 4 sobre 4, certo? E aqui também 4 sobre 4. Em uma estrutura de frações, certo? Se nós somarmos aqui, ele vai ficar igual a 8. Eu somo o numerador e repito o denominador. Será 8 sobre 4. E o que em si a fração aparente ela nos diz? Ela nada mais é, se você vai perceber aqui, peraí, Silvio, isso aqui quer dizer que ela é uma fração imprópria também? Também. A fração aparente ela pode ser definida também como uma fração imprópria. Certo? No caso aqui, onde o numerador, no caso o 8, se você ver bem aqui, ele é uma estrutura, ele é um múltiplo do 4. Ou seja,
Podemos definir a fração aparente, onde o numerador é um múltiplo do denominador. Utilizando outros exemplos, podemos utilizar a seguinte estrutura aqui, ó. Exemplo: 3 dividido por 9, 3 vezes 3, 9. Exemplo: 8 dividido por 4, sabemos que é igual a 2. Ou seja, é sempre um múltiplo. No caso aqui, numerador, certo? Então, sabemos que a fração aparente, ela compõe a estrutura imprópria, né? Onde sempre quando eu tenho um múltiplo, no caso do meu denominador, o meu numerador é sempre um múltiplo no meu numerador, certo? Então, pessoal, fica aqui mais uma aula em relação às frações que a gente está estudando. Claro que existem outras frações, a fração mista, entre outras, mas aqui eu vou estar definindo a nossa introdução do nosso curso aqui de frações, certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.